Opa, tudo bom? O nome do manhwa tá aí na descrição. Um homem morreu 300 mil vezes por dia, e através do renascimento constante, ele se tornou a existência mais forte na Terra. A Mushian-chin, que estava do lado dele, pensou que o Wuxian estava apenas brincando com ela, mas quando ela estava mandando uma mensagem para sua amiga para reclamar, ela encontrou um homem que estava delirando. O Wuxian, como um profeta, disse a ela que a sua amiga não viria essa noite porque ela iria acompanhar seu namorado. A Wuxian não acreditou logo de cara, mas estranhamente todas as experiências que ela encontrou foram exatamente como o Wuxian disse para ela. Ela também foi para casa. O Wuxian disse que a sua vida estava paralisada em 7 de julho e ele pensou que tinha sorte. Então ele aproveita a vida todos os dias. Mas depois de um tempo, o Wuxian se tornou cada vez mais vazio. Ele rouba um banco, pula de um avião sem paraquedas. Isso vai deixando ele cada vez mais estranho porque a vida perde a graça. O Wuxian decidiu ir para um bar de pijama e conversa com a Wuxian sobre as suas experiências. Então a garota pensa que ele sempre está falando besteira. O Wuxian aponta para o relógio atrás dele, falando que em 9 minutos e 13 segundos o seu melhor amigo vai ligar para ela e ela vai se levantar e esbarrar em um gangster, porque ela não acredita nele. Ela bateu na mesa, se levantou, falando que se ele mentir, ele vai morrer. Na hora, ela não percebe o seu braço batendo em alguém, que no caso é o gangster. Ele puxa o braço da Wuxian, falando que ela o machucou e diz que vai perdoar ela se ela pagar uma bebida para ele. Enquanto ele falava, ele puxou a Wuxian nos seus braços e o Wuxian se virou bêbado e chamou o gangster para chegar perto dele. Ele se aproximou com cara de desgosto e pergunta se ele estava procurando encrenca. Enquanto ele falava, ele jogou a bituca perto do Wuxian e por mais que ele não tivesse a intenção de fazer nada, ele sabe que é difícil o cara avançar e o atacar, mas ele consegue desviar com bastante tranquilidade. Enquanto ele tenta se esquivar, ele dá um soco de gancho na cara do maluco, derrubando ele na hora. Outro cara, que é o chefe deles, chegou e disse que o pirralho estava morto. Então o Xian pegou seu telefone e disse com um tom de deboche que o cara é aleijado e que ele deveria ensinar os seus subordinados a serem melhor, e ele realmente zoa o cara enquanto fala no telefone. O Xian discou um número pro pessoal do Zhao aleijado. Com apenas algumas palavras, ele resolveu o assunto. Quando o telefone foi entregue ao cara, ele ficou morrendo de medo e imediatamente abaixou as cabeças dos seus subordinados e se desculpou, devolvendo o telefone do Wuxian. Ele estava com preguiça de cuidar dessas pessoas e estava de boa hoje. Então ele realmente não vai discutir com mais ninguém. Ver todas essas ações fazem a Wuxian arregalar os olhos de uma forma muito surpresa. Naquele momento, seu telefone recebeu uma ligação da sua melhor amiga, e isso acontece da mesma maneira que o Wuxian tinha dito para ela. E para ela, isso era completamente impossível, e ela se pergunta como que ele fez isso, mas ele só diz que, depois dessa noite, ela vai saber. A Wuxian ainda não acredita no Wuxian, mas ela o seguiu de qualquer maneira, e ela ficou surpresa ao ver ele dirigindo casualmente um carro esporte bem chamativo. Esse é o seu carro, e ele diz que roubou. Mas amanhã o carro vai estar no seu lugar como sempre. A Wuxian pediu ao Wuxian para levar ela junto para casa, mas ele diz que não tem interesse em garotas maquiadas. Dessa maneira, ela se limpou e tirou toda a maquiagem do seu rosto. Assim ele falou nada mal e convidou ela para entrar no carro para passar a noite na casa dele, para ele provar que ele não mentiu em nada. Ele ainda falou para ela ficar tranquila, que a sua cama era grande e fala que vai ser tranquilo para eles dormirem. Mas ela diz que se ele tocar nela, ela vai chamar a polícia. Ele pisa no acelerador até a sua casa. Depois de noite, o Wuxian olha para a cama ao seu lado e encontra ela vazia. Ele ri de uma forma amargurada. Então de repente um par de pés pisa no chão e passou por ele. Era Wuxian. Ela estava segurando o telefone às 7h01, questionando com muita raiva que ele não disse que era 7 da manhã. Ela grita que ele falou que ia ser 7 de julho no outro dia de novo. Mas então por que agora é 8 de julho? O Wuxian fica com uma expressão de desespero porque pela primeira vez o seu ciclo foi interrompido. A Wuxian estava com raiva e brigou com o Wuxian porque ele mentiu para ela. Na hora, ela bate na porta do banheiro e exige uma explicação para ele. Mas o Wuxian estava bem animado que conseguiu escapar do ciclo infinito que ele estava preso. Nesse momento, um prompt de assistente apareceu na frente do Wuxian e o host ativou o sistema de reencarnação de espaço e tempo de teste de 1 ano.
um painel de propriedades apareceu. Então, além das habilidades de nível completo, também tem as habilidades compactadas. Ele tem uma função chamada refinação de espaço de tempo que chamou a atenção do Shen. O sistema, então, deu uma explicação e essa função permite que o Shen retorne à mesma manhã às 7 horas. Se usado várias vezes no mesmo dia, a cota de espaço-tempo dobrará. O coração do Shen estava cheio de alegria, perdida há muito tempo antes da reencarnação. Ele era apenas um estudante comum, mas agora as habilidades de direção estão em um nível máximo. As habilidades culinárias estão em um nível total de habilidade de combate e elas estavam no máximo. As habilidades de tiro também estão no máximo. Todas as habilidades que ele treinou por 1000 anos finalmente vão ser usadas. Ouvindo o riso louco dele no banheiro, a Mushen sentiu que essa pessoa não era apenas um mentiroso, mas também um louco por completo. O Shen abriu a porta e assusta ela. Eles estavam conversando e alguém bateu na porta. Ao dar uma olhada, eles viram que eram bandidos tentando invadir. Ela olhou para o Shen e culpa ele por fazer bobagens e roubar o carro de outra pessoa. O maior problema é que ele roubou o carro de um cara famoso que se chama Yuan. Esse cara costumava ser um estudante modelo, mas devido à mudança de familiares, ele entrou no submundo e fez muita fama. Então, ele estava morto. Mas essa não é a pior parte. Ontem, ele também usou o nome de criança do Lee e provavelmente todos na área leste vão vir o matar. Ouvindo as palavras sérias do Shen, a Mushen fica muito preocupada. Mas ela viu o Shen mostrando uma confiança e sorrindo, falando que estava tudo bem. A Mushen olha confusa para ele e nessa hora ele ativou uma função de refinação do espaço-tempo. Tudo ao redor de repente congelou. O tempo começou a reverter, como se os fragmentos estivessem sendo remendados de volta. Até o momento em que a Mushen pegou seu telefone e questionou ele. Dessa vez, o Shen não estava mais nervoso e animado. Ele imediatamente não deixou ela falar nada. Sem tempo a perder, a garota mordeu seu dedo. O Shen tenta justificar o roubo do carro dizendo que era apenas uma pessoa comum. Isso deixou a Mushen intrigada e agora ele precisa arrumar as coisas e ele precisava ir falar com uma CEO de uma empresa. Ele disse que não estava muito apaixonado por essa CEO porque todos os namorados dela morreram. 2 que sobreviveram, um ficou muito assustado e foi para um hospital psiquiátrico e o outro foi jogado na prisão pela vida inteira. No entanto, o Shen sorriu muito, porque nesse momento, só ele pode ser o namorado dessa CEO. Eles tiraram uma foto, e depois o Shen ficou preso em 7 de julho por 1000 anos. Mas agora, ele quebrou com sucesso o ciclo do tempo e despertou o sistema de ciclo de tempo e espaço tendo a capacidade de reiniciar o tempo quando ele quiser. Ele usou essa técnica para retornar a 8 de julho de manhã antes do inimigo entrar e ele escapou com a Mushen. O inimigo os perseguiu com o carro, até mesmo sacando a arma e atirando em público. A Mushen estava em pânico e o Shen não estava nem um pouco bolado. Eles têm armas, mas isso não é mais interessante. O Shen pisou no acelerador e avançou muito. Ele ainda teve o lazer de levantar o telefone e ligar para a CEO, uma garota muito linda com lábios vermelhos sensuais. A Mushen estava em pânico porque eles estavam em alta velocidade e ela já não estava mais aguentando em pânico. Quando ele chegou na casa dela, a sua alma já estava quase saindo do seu corpo. Olhando para a casa familiar na frente dela, a Mushen tinha 10.000 perguntas para fazer, mas ela saiu do carro com as pernas bambas e virou a cabeça perguntando ao Shen por que as suas habilidades de direção eram tão boas. Ele só disse para ela não o imitar, porque ele tem inúmeras chances, mas ela só tem uma. Mas ela disse que ele era bem arrogante. Isso faz ela meio que se apaixonar por ele. Mas na hora, ele pisou no acelerador e saiu direto. Ela fica brava dizendo que ele brincou com ela a noite toda e nem sequer deixou o número. Nesse momento, ela de repente pensou que o Shen deve ter colocado ela como sua melhor amiga e fica muito brava. O Shen estava dirigindo o carro até o andar de baixo da empresa Level Bink. Essa mulher é a estrela empresarial da Estícia, mas a sua identidade é muito complicada. Mas o Shen teve várias conversas profundas com ela. Depois de se conhecerem, eles naturalmente se inclinam e ela começa a falar de negócios. Aqui ela apoiou as suas 2 mãos na mesa e para a visita do Shen ali mesmo. Mas ele age sem medo. Ela puxa a sua arma perguntando por que ela deveria acreditar nele. E se ele não disser a verdade, porque ele estava ali, ela vai matar ele agora mesmo. A expressão do Shen estava muito calma e ele sabe que ela não iria atirar. Mas não há necessidade dela matar ele. Na hora, o Shen mostra a ela que a arma estava sem o cartucho. E isso deixa ela surpresa. Ele pegou a arma, colocou as balas e devolveu para ela.
O Shen só diz que é um traficante de inteligência que procura riqueza sem intenção maliciosa. Ele devolveu a arma para Wabi com os braços cruzados, falou que estava cansada. O Shen estava com um sorriso confiante, dizendo que estava prestes a começar a sua apresentação. A família mais velha da família sempre quer provar que ela é melhor que os homens, mas a sua mãe te forçou a se casar com homens, principalmente um que se chamava Libby Groy. Para escapar desse casamento, ela encontrou muitos namorados de fachada, mas todos falharam. Sempre acontecia alguma coisa errada com eles. Então, nenhum homem se atrevia a se aproximar dela, mas depois de jogar tanto ela na lábia, o Shen conseguiu derrubar esse coração de pedra para de fato tentar alguma coisa com ela.